Quer saber como eu invisto meu dinheiro? Então assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha carteira de investimentos, como ela está composta, qual é a estratégia de investimentos que eu sigo, os motivos que me fizeram seguir essa estratégia e também, é claro, os resultados mais recentes dessa carteira. Afinal de contas, eu estava pensando aqui que eu vivo batendo na tecla que o Clube do Valor é o canal da transparência. É o canal que recusa toda e qualquer oferta de patrocínio de instituições financeiras para que eu consiga aqui ter a tranquilidade de mostrar exatamente aquilo que eu acredito sobre investimentos, sem sofrer aí incentivos que daqui a pouco podem não estar eventualmente alinhados com os seus. E nada melhor do que para o canal que preza pela transparência mostrar um pouco como eu, que sou o idealizador do canal, quem produz o conteúdo aqui, o gestor de investimentos por trás da minha gestora de recursos, invisto o meu próprio dinheiro, não é? Então o que eu quero fazer aqui é trazer um pouco do skin in the game, esse termo aí que está bastante famosinho, bastante modinha aí recentemente, mas falando sério, prestar um pouco de contas sobre como eu tomo as minhas decisões com o dinheiro. Tudo isso para que você possa aprender, e anote bem essa palavra, é aprender com aquilo que eu estou fazendo. Até porque isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu não posso fazer recomendações de investimentos, eu sou gestor, não analista. E o que eu quero trazer aqui é um tom bem didático para você entender os motivos e conseguir replicar os motivos, o pensamento, o sentar e pensar na estratégia na sua própria vida. Até porque a minha carteira de investimentos ela foi feita sob medida para, adivinha quem? Para mim. Então ela leva em consideração os meus objetivos financeiros, o meu conhecimento sobre o mercado, o que eu já vivi, o que eu já errei e o que eu sei sobre como eu me comporto. Então essa alocação que eu vou mostrar, esse percentual em cada classe de ativos, ele pode não ter nada a ver com os seus próprios objetivos financeiros, com o seu perfil, com o que você espera ter de retorno, com o que você assume e entende ser possível assumir de riscos e aí por diante. E para isso, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro, falar bastante sobre a estratégia de investimentos e os 5 motivos principais pelos quais eu sigo essa estratégia e replico ela em todos os nossos mais de 100 clientes de gestão de carteira administrada. E no segundo momento, mostrar um pouco os resultados dela, o que ela me trouxe desde o dia em que eu comecei a mapear aí o resultado mensal dela, beleza? Se isso parece interessante para você, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou trazendo aqui a minha carteira de investimentos, eu estou trazendo conhecimento de alto nível, de alto grau técnico, e para isso eu preciso do seu incentivo, que você deixe seu like aqui no vídeo, te inscreva no canal, compartilhe com o seu amigo que quer aprender a investir, porque isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e com que eu consiga transmitir a minha mensagem para mais pessoas e aumentar o nível de educação financeira dos brasileiros. Beleza? Mas deu de falar sobre mim, vou botar aí a vinhetinha e voltar aqui com o conteúdo. Bom, então o primeiro ponto é falar aqui sobre a minha estratégia de investimentos, que foi construída sob uma base filosófica chamada alocação de ativos. Eu acredito muito na estratégia de alocação de ativos e eu sigo ela tanto na minha vida quanto aqui na minha gestora de recursos. E aqui abro um parênteses para quem não sabe, eu sou gestor profissional de investimentos, credenciado pela CVM e tenho uma gestora chamada AGM Brasil, que trabalha com a gestão de carteiras administradas para clientes que têm aí 500 mil reais ou mais para investir, um longo prazo e investem para a conquista da independência financeira. Então é um nicho muito específico de cliente em que eu consigo replicar essa estratégia. Ou estratégias similares, né, de alocação de ativos, sempre feitas sob medida para cada pessoa. Beleza? E por que então que eu sigo uma estratégia que é basicamente composta em dividir a minha carteira em 3 classes de ativos, todas de renda variável. 33,3% da minha carteira é composta por ações de empresas brasileiras, 33,3% da minha carteira é composta de ações de empresas norte-americanas e 33,4%, talvez, por cento é composta por fundos de investimentos imobiliários. 100% renda fixa, tudo aí composto por classes de ativos, por ativos que tendem a ter uma boa performance no longo prazo e entregar o que eu busco, uma preservação do meu patrimônio e uma rentabilidade adequada de longo prazo. E os motivos
pelos quais eu sigo essa estratégia. O primeiro deles é justamente o que eu acabei de citar, é que os meus objetivos são de longo prazo. Tá? Tem uma meta muito clara que eu sigo ela há muito tempo, desde antes de gravar o primeiro vídeo aqui do Clube do Valor, que é ter um patrimônio equivalente a dinheiro de hoje a 10 milhões de reais quando eu completar 40 anos. É um objetivo bastante ousado, mas que me proporcionaria aí nas minhas análises, nas minhas estimativas, uma renda passiva, ou seja, sem eu fazer nada necessariamente. É claro que eu não vou parar de trabalhar, mas é aquela renda certa, entre aspas, de cerca de 50 mil reais por mês, a dinheiro de hoje, líquido de imposto e acima da inflação. Ou seja, me daria uma tranquilidade muito grande para fazer tudo o que eu quero. E eu quero fazer muitas coisas legais, eu quero viajar 3 vezes pro ano pro exterior, eu quero ter uma casa grande, quero ter uma churrasqueira, fazer vários churrascos, assistir os jogos do Inter, enfim, cada um com seus planos. E a minha carteira, ela só é assim 100% variável, 100% renda variável, por conta do fato dos meus objetivos financeiros por trás dela estarem todos para o longo prazo. Eu vejo essa carteira com uma perpetuidade assim na minha vida, até porque essa ideia de fazer resgates do que ela rende acima da inflação em líquido de imposto de renda, na fase da dependência financeira, ela parte do pressuposto de que o grosso da carteira, o principal, ela vai continuar em linha aí, subindo em linha com a inflação. Segundo motivo, eu escolhi 3 classes de ativos que têm por trás delas ativos produtivos no longo prazo e que se provaram no histórico, no passado, ter um excelente retorno no longo prazo, que são ações de empresas brasileiras. E aqui, beleza, você pode perguntar, não, Miro, como assim? O Ibovespa não foi tão bem assim no longo prazo. Mas se você pegar o IBRX, que hoje tem uma composição quase igual ao do Ibovespa, porque a composição do Ibovespa mudou nesse prazo, ele teve sim um retorno muito legal desde 1996 até 2019, de cerca de 17% ao ano, acima aí da média da taxa Selic, do CDI do período. Então, um retorno positivo. A outra classe de ativos, ações nos Estados Unidos, eu tenho como parâmetro, como benchmark, o S&P 500 em real, que também, desde o plano real, vem trazendo um retorno muito interessante de longo prazo. E a terceira classe de ativos é a mais questionável em termos de conseguir olhar o histórico, porque os fundos de investimentos imobiliários eles começaram a ter liquidez no Brasil, muito pouco, 1 ou 2 fundos ali com liquidez a partir de 2004. Então o histórico, o track record, que é como a gente chama o histórico, ele ainda é muito curto, mas ainda assim muito positivo. E a tendência, né, se for olhar, porque mais pode ser comparado com essa classe de ativos nos Estados Unidos, que são os Real Estate Investment Trust, eles têm lá um excelente retorno de longo prazo. Então são ativos que têm por trás coisas produtivas, né, imóvel para ser alugado para as empresas, empresas aqui com capital no Brasil, num país em desenvolvimento, com todos os problemas e todas as oportunidades por trás disso, e empresas nos Estados Unidos em outra dinâmica, uma dinâmica muito mais competitiva, em moeda forte, etc. Não tem nada de ouro, de Bitcoin, de moeda na minha carteira. Não que eu seja o dono da verdade aqui, mas eu escolho colocar apenas ativos que produzem e que, na minha visão, vão tender a ter um retorno melhor do que alguma commodity específica. Beleza? Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo é que essas classes de ativos, além de terem um bom retorno de longo prazo, e em tese um retorno futuro de longo prazo bom, elas têm uma correlação entre si excelente. Se você não conhece esse termo, você tem que entender um pouco o que ele significa para conseguir montar o seu portfólio, montar a sua carteira de longo prazo. Tá? O que é, assim, em miúdos, num resumo, numa grande simplificação, a correlação? Ela faz uma seguinte pergunta. Se um ativo sobe, o que acontece com o outro? Quão correlacionado eles estão? E a correlação, pela forma com que ela é calculada, ela vai de menos 1 ou de menos 100% até mais 1, até mais 100%. Pensa como se fosse um velocímetro, do menos 1 até, nossa, que horror, até o mais 1. E qual é a lógica aqui que o estudo sobre alocação de ativos diz? Que quando a gente tem ativos que são descorrelacionados, e o que é descorrelacionados? É quando o coeficiente de correlação fica entre menos 30%, menos 0,3%, até mais 0,3% ou mais 30%, entende-se que os ativos são descorrelacionados. Então, quando eles são descorrelacionados e têm um bom retorno de longo prazo, a sua carteira ela vai ter menos risco
do que o valor ponderado de cada um dos ativos e vai tender a ter um retorno até melhor no longo prazo do que essas classes de ativos por si só. Então dá uma olhada aqui na matriz de correlação que a gente tem entre diferentes classes de ativos aqui no mercado nacional, mas o que interessa para a gente são essas 4 últimas linhas, tá? O S&P 500 em real, que é o S&P 500, só que dolarizado, então está exposto a 2 fatores, né? O fator câmbio e ao fator empresas norte-americanas. O IBRX, que eu comentei, que desde 2014, quando o Ibovespa mudou a forma de compor as carteiras, teve uma composição muito parecida com o Ibovespa, o próprio Ibovespa, e fundos imobiliários aí mensurados através do IFIX. Veja só a correlação histórica do IFIX com S&P 500 em real. Menos 24%, ou seja, descorrelacionados. É um indicativo de que é muito bom ter essas duas classes de ativos juntas numa carteira. Vamos ver agora aqui a correlação do IBRX com S&P 500 em real. Menos 12%. Também descorrelacionado, que também indica que é ótimo ter essas duas classes de ativos em conjunto. E agora vamos ver a correlação do IFIX, dos fundos imobiliários, com o próprio IBRX. 43,21%, uma correlação levemente positiva, tá? Se for pegar assim na frieza da regra, se fosse mais 29,9% seria considerado descorrelacionado, então ela é levemente positiva, próximo de descorrelacionado, que também mostra que é bom ter essas duas classes de ativos na carteira. Então fui lá e montei uma carteira simples, que é 1/3 cada um desses fatores de risco. Então, como essas classes elas são descorrelacionadas e têm um bom retorno de longo prazo, em tese essa carteira vai me trazer também um bom retorno de longo prazo. E aqui tem uma frase muito famosa do Harry Markowitz, que é o pai dessa estratégia de investimentos, que fala mais ou menos assim. Aliás, pega uma caneta, pega um caderno, anota aí. Fala assim: o risco de uma carteira de investimentos é menor do que a média ponderada do risco dos ativos na sua carteira. Aqui, só para explicar o que ele fala como risco, é um conceito que eu não concordo com ele quando a gente pensa em longo prazo, que é a volatilidade, tá? Sei que estou entrando às vezes em miúdos um pouco mais técnicos, mas é muito importante você entender isso. O que é a volatilidade? É o zigue-zague da carteira. Quer dizer que a carteira com 3 ativos que tem alta volatilidade, ela vai ter uma volatilidade menor do que a média ponderada desses ativos. Vai ser bom, ela vai fazer menos zigue-zague, e isso para o curto prazo é bom. Também é bom porque indica que em anos muito ruins ela não vai tender a cair tanto quanto cada uma das classes de ativos individualmente, e no longo prazo, como são ativos descorrelacionados, ela pode até render mais do que cada uma das classes de ativos em si. Esse é o terceiro motivo, então, porque os ativos são descorrelacionados. O quarto motivo, esse aqui eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Ele não me obriga a acompanhar diariamente o mercado. Eu não fico lendo Valor Econômico, Exame, Infomoney, notícia toda hora. Aliás, eu até acredito que as pessoas que acompanham as notícias todos os dias ou várias vezes por dia, ela tem até mais tendência a tomarem más decisões de investimentos, porque elas estão sendo toda hora bombardeadas ali por novas informações que mexem muito com seus viéses comportamentais, que instigam elas a não seguir a estratégia, a daqui a pouco vender uma classe de ativos que não deveria ser vendida, a comprar uma classe de ativos que não deveria ser comprada, e aí por diante. E o segredo, a beleza da estratégia de alocação de ativos está em você ser disciplinado, em não abrir mão da sua carteira ideal e ter a paciência de esperar os resultados virem e a disciplina também de fazer os rebalanceamentos, que eu já vou explicar um pouco melhor aí o que é. E o motivo número 5, motivo final, é muito parecido com o 4, é que ela não me toma nem 30 minutos por mês. E tem um acrônimo que eu gosto muito que se chama KISS. Keep It Simple, Stupid. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta fica horas e horas vidrado na carteira. Se eu gastasse 2 horas por dia olhando ali com minúcia as classes de ativos e as notícias, etc., eu não conseguiria traduzir isso num retorno muito maior para minha carteira. Ali no máximo, se fosse muito talentoso, eu conseguiria colocar 1,5% a mais por ano, gastando todo esse tempo e essa energia. E eu entendo, isso eu defendo com todas as minhas forças, de que o melhor lugar que você consegue aí dedicar seu tempo, dedicar sua energia, é em ganhar
mais dinheiro. E o meu tempo, o que eu faço? Eu uso aqui empreendendo, eu uso crescendo a minha empresa, eu uso buscando ter novos clientes, tentando aumentar a minha receita, que isso traz um resultado muito maior do que aumentar 1% ao ano o retorno de longo prazo da carteira. Então, eu consigo ter uma estratégia de investimentos boa, assim, academicamente comprovada na prática e que não me toma tempo. Isso é o melhor dos mundos. Então, pensa aí com carinho em utilizar essa estratégia de alocação de ativos na sua vida. E até posso explicar em outro vídeo o que eu espero dessa carteira em termos de rentabilidade de longo prazo, em termos de queda em anos de crise e aí por diante. Mas você vai depender muito do que você achar, se você acha isso uma boa ou uma ideia, e até aqui nesse momento de transição do vídeo para mostrar parte dos resultados, eu quero te fazer algumas perguntas. Até aqui, você gostou desse tipo de conteúdo em que eu abro os meus números, abro o que estou fazendo? Comenta aqui abaixo sim ou não. E outra coisa, o que você gostaria de ver mais ligado à transparência, mais ligado ao que eu faço? Se você quiser, comenta aí se você gostaria de ver a minha carteira, como é que está composta a minha carteira de ações, quais são os bastidores por trás de alguns projetos específicos aqui no Clube do Valor. Enfim, eu quero trazer cada vez mais essa bandeira da transparência, de mostrar o que eu estou fazendo aqui, para que você consiga aprender com isso. Beleza? E agora, os resultados, tá? Qual o contexto aqui do mês de agosto? O mês de agosto foi um mês que, por grande parte do mês, ele foi muito mal para Ações Brasil, para fundos imobiliários, mas no final ele se recuperou e a gente acabou tendo os seguintes fechamentos. O Ibovespa caiu 0,67%, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, caiu 0,11%, meio que ficou 0 a 0, e o dólar subiu quase 10%, 9,92%. E a minha carteira, que está exposta a estes fatores, ela teve o seguinte resultado. Abri ela aqui. Ela tem essa alocação que atualmente 33,7% ações, 32,2% ações nos Estados Unidos e 32% imóvel, com um pouquinho de caixa, que é um dinheiro, um aportezinho que eu fiz que eu vou usar aí para fazer o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? É usar esse valor em caixa para deixar a carteira com a alocação ideal, ou seja, eu vou usar isso aqui para comprar um pouco de fundos imobiliários e um pouquinho de ações nos Estados Unidos, e aí a carteira vai ficar com 1/3 cada classe de ativos. Essa é a minha carteira no fechamento de agosto. Esse foi o resultado de agosto, ela subiu 0,55%, mais ou menos em linha com o CDI, deu 110% do CDI. No trimestre, e aqui é trimestre civil, então a gente está falando dos meses de julho e agosto, ela teve um excelente retorno de 4,6%, aí deixando o CDI no chinelo e IPCA também, o que é comum para uma carteira de renda variável em meses em trimestres em que a renda variável puxa para cima, assim como se fosse um trimestre ruim, ela teria um rendimento negativo, isso é super comum, estou ciente disso, o investidor em renda variável tem que estar ciente dessa volatilidade, e desde que eu comecei a mapear a carteira em fevereiro desse ano, aí um retorno perto de 11,5%, abrindo bastante do CDI e do IPCA. Então, o fechamento de agosto, 0,55%. Fechamento do trimestre excelente por conta do mês de julho, em que a bolsa subiu muito, fundos imobiliários subiu muito, enfim, grande parte da carteira subiu bastante. E aqui o fechamento mês a mês, essa carteira ela começou a ser mapeada no curtíssimo prazo, então é muito pouco para a gente fazer qualquer tipo de análise. A única coisa é que, por sorte, eu comecei com o pé direito. Eu falo por sorte não para ser uma falsa modéstia, mas porque qualquer lugar do mundo que você analisar os investimentos com base em 7 meses apenas, o fator sorte vai estar muito presente. Beleza? Então, aqui, como é que foi minha carteira de fundos imobiliários? Ela foi pior do que o IFIX, caiu 2% a mais do que o IFIX nesse mês. Carteira de ações foi pior do que o Bovespa, ela caiu 2%, ou seja, 1,4% a mais do que o Bovespa. E a carteira de ações norte-americanas, ela foi pior do que o dólar, até porque o S&P 500 não foi bem nesse mês. O que me salvou é que essa parte da carteira é dolarizada. E foi esses 30% da carteira aqui que contribuíram com o resultado bom, né, que ela teve, bom de certa forma, positivo, acima do CDI, que ela teve em agosto. E nesses 7 meses de carteira, 4 meses foram acima do CDI, 3 meses abaixo, e a grande beleza é que quando vai acima vai muito acima, e quando vai abaixo vai pouco abaixo, muito por conta da diversificação. Essa é a lógica da diversificação. Você não vai garantir ganhar a maioria das batalhas, mas quando você ganhar, você vai ganhar bem. E quando você perder, você não vai tomar uma surra do mercado. Basicamente esse é o racional de longo prazo da diversificação de carteiras. Beleza? Então,
É basicamente isso que eu queria mostrar, esse vídeo diferente, meio que feito sem roteiro, comecei a falar aqui sobre a minha carteira. Espero não ter sido extremamente técnico, que é um problema às vezes que eu tenho, né, de entrar nos pormenores com muita profundidade e acabar não sendo algo tão didático. Comenta aí se você achou legal. E, para fechar, eu não apenas vou deixar 2 vídeos do lado sobre a estratégia de alocação de ativos, como eu te convido, caso você seja um investidor de longo prazo, a baixar um e-book aqui sobre essa estratégia, que eu explico melhor o racional dela. E se você tem aí 500 mil reais ou mais e faz aportes mensais e quiser iniciar esse trabalho conosco, pelo menos conhecer melhor a nossa proposta de gestão de carteiras, me manda um direct lá no Instagram, @RamiroGomesFerreira, que eu vou te colocar aí para conversar com o nosso time. A gente tem uma equipe aqui cuidando da carteira dos nossos clientes, para que você consiga, né, focar o seu tempo, focar a sua energia no que é realmente mais importante para você, o seu trabalho, ganhar mais dinheiro e fazer novos aportes nessa carteira. Beleza? As recomendações vão estar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!